Cléliston Pereira da Cunha, Clezão, empresário, pai de família, teve um mal súbito e faleceu na Papuda em novembro de 2023. Sua prisão preventiva aconteceu no âmbito das investigações do 8 de janeiro. Entretanto, ele ainda não havia sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Débora dos Santos, mãe de 2 filhos, que pintou uma estátua com batom com a frase "Perdeu Mané", frase de autoria do ministro Barroso. E em 2023, 8 de janeiro de 2023, ela usou seu direito fundamental de manifestação e recebeu 14 anos de cadeia. E, aqui em Uberaba, nós também tivemos presos políticos de maneira injusta, como é o caso de Vera Lúcia Oliveira, a Verinha. Ela tem 60 anos de idade, ficou presa por quase 5 meses e usa tornozeleira eletrônica desde então. Essa é mais uma injustiça, mas essa história não sou eu quem vai contar, é a própria Verinha. Trabalhava, né, no escritório de contabilidade e foram 2 turmas de tirar férias coletivas. E eu levo a minha mãe, com 85 anos, e trabalhava. E como aconteceu dessa viagem, eu falei, vou conhecer Brasília, porque as minhas férias coletivas foi justamente nessa época que o pessoal estava indo para Brasília, nessa manifestação pacífica. E eu falei para minha mãe, eu vou. Aí eu pedi minha sobrinha olhar minha mãe para mim e fui. Foi uma viagem tranquila, sem nada de... Uma viagem super tranquila, não tem como dar detalhes porque é uma viagem normal. Chegamos em Brasília, muita alegria. Nossa, o povo é muito bonito, sabe? O povo alegre, o povo saudando, abraçando. Uma família, verde e amarelo, coisa mais linda. Ficamos no acampamento, que eu ia ficar de um dia para o outro, né? Para aproveitar minhas férias. Tem amigos em Brasília, eu ia até na casa de alguns amigos, mas não tive nem tempo de conversar com eles, porque aconteceu muito rápido, muito rápido. Nós almoçamos no acampamento, super pacífico, super tranquilo, muita amizade, muito amigos. E tinha algumas pessoas incentivando as pessoas para descer para o Planalto. Eu não sabia nem que era Planalto, não sabia de nada, porque eu estava no QG. E algumas pessoas, talvez estranhas, a gente vê que as pessoas são estranhas porque meio agressiva, vamos todo mundo descer, todo mundo descer. E assim, eu falei, eu tô aqui para conhecer, por que não conhecer? Minha cabeça eu falei, por quê? Eu sou louca para conhecer os 3 poderes. Tanto é que meu sonho era conhecer Brasília, né? E quando eu fui, todo mundo desceu, 8 quilômetros descendo, cantando, brincando, chovendo, nós todo mundo cantando, no Pacífico. Cheguei lá mais ou menos umas 15 para 5 da tarde. Escutamos muito barulho vindo de dentro para fora, de dentro para fora. E alguém gritou, dominamos tudo. Eu estranhei, falei, gente, dominando? A gente não veio para isso? Mas fiquei pertinho do espelho d'água e tinha um casalzinho de japoneses, bem velhinhos, perto de mim. E passou um cara com a bermuda vermelha, essas meio de mala, uma blusa nas costas, um cabelo de rabinho, uma tatuagem aqui, tipo aquela nova era, né? Branca e preta. E o próprio japonesinho, devia ter uns 80 e tantos anos, falou assim, infiltrado, infiltrado. Eu falei, gente, que bonitinho, né? O jeito dele falar infiltrado, né? Eu falei, gente, que bonitinho. Aí quando eu olhei pro rapaz, eu vi realmente que ele olhou pra nós com uma cara de deboche. Aí eu vi que tinha alguma coisa errada. Só que depois disso, a coisa foi só aumentando. Veio a polícia com escudo, veio a cavalaria, o helicóptero vinha em cima da gente como se fosse videogame. Aí quando eu vi uma senhora com o braço estourado aqui para bater uma bala, eu assustei. Aí eu comecei a chorar, porque eu não sabia o que estava acontecendo, porque a gente não viu o que aconteceu lá dentro, nós estávamos lá de fora. Aí o pessoal foi dispersando e o helicóptero jogando muita bomba na gente, sabe? Não queria saber se tinha criança, se tinha idoso, foi jogando bomba como se fosse campo de guerra. Eu comecei a chorar, porque eu não fui para ali, para aquilo, jamais. Se eu soubesse que aquilo ia acontecer, jamais teria ido, porque eu tinha minha mãe de 86 anos, eu tinha meu pai, dois idosos que eu olhava. Jamais teria ido, jamais colocaria a vida da minha família em risco, dos meus pais principalmente. E voltei pro QG, mas assim, a polícia atrás da gente, a Brasília totalmente encorpado, sabe, todo mundo correndo, polícia, que tanto de polícia, parecendo que campo de guerra. E voltei pro QG, porque lá era meu lugar. Eu não sabia nada onde estava ninguém, eu estava sozinha, fui sozinha. Eu fui sozinha para Brasília. Eu fui porque tinha um ônibus indo para lá e voltava. Então eu fui sabendo que eu ia voltar naquele mesmo ônibus. Mas o que mais me indigna, quando eu cheguei em Brasília,
O pessoal tudo chorando, porque tava vindo pelas redes sociais, mas eu tava sem internet, não vi nada. Então eu fiquei muito sem saber o que tá acontecendo. Fui tomar banho, escutei o pessoal tudo falar, o pessoal rezando, o pessoal chorando, o pessoal falando que tava sendo, que tinha acontecido coisas ruins, que estava colocando a culpa na gente. Mas até então tranquila. Quando foi mais ou menos, não conseguimos dormir, e como a área militar não podia ter o acesso da polícia, da nacional, o helicóptero ficou a noite toda do lado de fora daquele campo do exército. Quando foi 5, 6 horas da manhã, o exército ficou em cima, aí o helicóptero ficou em cima da gente, como se fosse jogando canhão de luz em cima da gente. E o pessoal muito triste, chorando. Nós não sabíamos o que estava acontecendo. O problema é não saber o que estava acontecendo. Não tinha como ter notícia de fora, porque eu estava sem internet. A maioria das pessoas, né, não tinha tanta instalação. E quando foi ali para 5 horas da manhã, chovendo, quando a gente começou a clarear, aquele tanto, estávamos cercados pelo exército. Eu falo por mim, não posso falar pelos outros. Nem todo mundo que estava ali, o guardião da gente, estava de acordo com o que estava acontecendo. Nem todo o pessoal do exército estava de acordo. Eles estavam sendo mandados e muitas vezes obrigados a fazer aquilo. Não foi obrigado. Eles estavam compadecendo com a gente. Tanto é que quando foi mais ou menos umas... Não vou saber de hora, porque a gente não perde a noção do tempo. Chegou aquele tanto de ônibus. 60 ônibus. E veio um pessoal do exército pedindo pra gente entrar nos ônibus. Eu converso com as pessoas, eu brinco com todo mundo, falei pro senhor, para onde nós estamos indo? Ele falou para mim assim, senhora, por favor, entra no ônibus. Eu falei, mas nós vamos para onde, senhor? Minha senhora, com a mãozinha posta, por favor, entra nos ônibus. E veio um rapaz, que ele falou assim, senhor, para onde nós vamos? Foi quando ele excedeu e falou assim, por favor, entra nos ônibus, eles vão descer dando borrachada em vocês. Fiquei com medo. Apanhar por quê? O que eu tinha feito? Entramos nos ônibus. Quando entrou nos ônibus, o pessoal foi entrando, foi que tanto de leva em ônibus. Tipo o vagão do... Quando a gente estava entrando nos ônibus, os motoristas fechavam a porta e ligavam o ônibus funcionando, e aquele gás, o óleo queimado, entrava dentro dos ônibus. A gente colocava as bandeiras no rosto para poder respirar, porque os ônibus estavam trancados, só a janela aberta. Que a janela desse tamanhozinho. E eu, até então, eu estava em paz, porque eu falei, nós vamos embora para casa, não fizemos nada, porque quando você tem consciência pesada, você fica preocupada, mas quando você não tem, eu fiquei super tranquila. Todo mundo falava assim, tá acontecendo alguma coisa, eu falei, mas aconteceu o quê? Nós não fizemos nada, porque quando a consciência estava muito livre, muito limpa mesmo. Quando a gente entrou nos ônibus, fechou, ficamos uma hora dentro do ônibus, fechado, depois saímos todos, desfilando em Brasília, como troféu. Passearam com a gente como se fosse troféu. Umas pessoas chorando, umas pessoas batendo palmas, umas pessoas fazendo sinais, e nós não entendemos nada. Parou com a gente na Polícia Federal, Polícia Militar, talvez, não sei, não conheço nada em Brasília. Quando eles viram que tanto de pessoas não tinha onde ficar, não deixou a gente sair dentro do ônibus, pessoas passando necessidade fisiológica, querendo ir no banheiro, gente fazendo xixi na roupa porque não tinha condição de sair do ônibus. E o que nós fizemos? Começamos a rezar. Até então a gente estava até cantando de alegria porque estava todo mundo indo embora para casa, sabe? E quando a gente viu que foi uma cilada, foi na hora, juro para você, na hora que a gente começou a sair da cidade e pegou uma estrada que estava tipo uma descida, eu vi que tanto de ônibus um atrás do outro, eu lembrei dos vagões do trem de ferro, né? Eu lembro que eu peguei a minha camiseta com a minha bandeira e gritei. Não gritei, mas eu falei bem baixo, perdão papai, perdão mamãe, não sei para onde estão me levando. Eu não fiz nada, me perdoa, porque eu achei que eles iam matar a gente. Porque tinha helicóptero atrás dos ônibus, tinha muita moto, muito carro, muito policial. O que eu pensei? Eles vão matar a gente. Porque não tem outra explicação, o porquê daquilo. E eu falei 3 vezes, combati o bom combate, combati o bom combate, combati o bom combate, perdão papai, perdão mamãe. Foi a hora que eu chorei muito, porque se eu soubesse que aquilo ia acontecer, jamais teria ido, porque meus pais não mereciam sofrer, porque eles me conhecem. E quando a gente chegou lá
uma academia de Polícia Federal, aquele tanto de ônibus, pessoas tudo descabeladas, tudo chorando, tudo o dia inteirinho com fome. Jogaram a gente naquele lugar, fizemos triagem. Alguns policiais foram revistar nossas malas, umas chorando, porque não queria fazer aquilo, estava chorando, porque muitos policiais, gente, eu tenho certeza, que foi obrigada a fazer aquilo. Se fosse dependesse deles, eles não fariam. Eu tô falando por mim, eu não posso falar por ninguém, porque comigo nenhum policial foi mal, como é que eu te falo? Desrespeitou, riu na minha cara, pelo contrário, estavam todos compadecentes da dor da gente, todos. Passou por mim. Ficamos lá, jogaram a gente lá, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que está acontecendo. Até então eu estava tranquila também, porque eu vi que estava todo mundo no lugar meio que seguro, fui na academia, né? Mas todo mundo no relento, todo mundo passando frio. Uma moça de Uberlândia pegou papel higiênico e rolou no corpo dela todinho, tipo uma múmia, porque ela estava com tanto frio, mas tanto frio. Ela falou assim, minhas coisas ficou tudo no acampamento, minha toalha, minhas roupas. Ela estava enrolando papel higiênico, brinquei, falei assim, você tá parecendo uma múmia. Ela falou assim, eu tô com muito frio. Eu fiquei com dó da moça, fui lá na minha mala, peguei uma blusa, que eu tinha levado 2 blusas, né? Então, falei, ela tá meio suada, não tem problema, eu vesti com o bracinho pra dentro, pra poder esconder do frio. As pessoas todas tremendo de frio naquele relento, ninguém dando satisfação pra gente. O mais engraçado é que chegou muito advogado cobrando absurdo das pessoas. Tanto é que alguém falou assim, você vai pegar advogado? Eu falei, não, eu não fiz nada, pra que advogado? Tô indo embora. Foi quando muitos advogados cobrando absurdo dos patriotas, cobrando absurdo, muitos, eu falo que eu sei, muitos advogados que estavam ali, cobrou das famílias sem ter atendido, extorquiu famílias. Ali estava tudo armado, eu tenho certeza, porque muitos advogados roubaram dos nossos patriotas, foram lá como advogado e não serviu. Depois nós falou que a gente, na mesma noite, no outro dia a gente mal dormiu, não consegui dormir porque muito frio. Falou que a gente ia fazer uma triagem para ir embora para casa. Primeiro os mais velhos, até chegar, né? Eu, como tinha 59 anos, eu fiquei mais para trás, porque tinha mais gente, os mais velhos primeiro fazer a triagem para ir embora. Quando foi 5 horas, a gente foi para a fila para fazer a triagem. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Só que quando eu fui atendida pela delegada, ela falou, você está presa. Foi quando eu entrei em pânico, porque eu não sabia que eu estava sendo presa. Eu não fiz nada para ser presa. Me deu voz de prisão. Não deu voz de prisão, falou que estava presa. Não sei nem o que é voz de prisão, porque eu nunca passei por isso. Eu comecei a chorar, porque eu não entendi o que estava acontecendo. Gente, sem café da manhã, sem nada. Quer dizer, nós não comemos na segunda para terça, de terça para quarta. Colocou a gente num auditório. Nesse auditório, já tá todo mundo já feito todos os procedimentos de bandido. Tira foto, põe número, aquelas coisas todas. Eu lembro que nós ficamos no auditório, todo mundo passando fome, sem comida. Já tinha passado, porque dali já ia pra cadeia, já ia pra prisão. Todo mundo chorando, porque ninguém estava entendendo nada. Nós fomos sequestrados, foi um sequestro horrível. De não ter condição de falar com a família, porque até então nos tiraram o celular. Meu celular ficou preso quando eu fiquei com a delegada. Roubaram da gente a nossa dignidade de falar para a família o que estava passando. Os familiares todos sofrendo. Minha mãe, 86 anos, sofrendo aqui. Minha mãe desenvolveu até uma falta de ar, de tanta angústia que ela teve pela minha prisão. Fomos jogados, fomos de ônibus fazer corpo de delito. Chegou no corpo de delito, deram pra gente, compraram o pão para dar pra gente, as pessoas lá do IML. Eu não quis comer nada, porque já estava tão sem noção de o que está acontecendo. Não comi nada, o médico pediu pra gente ter calma. Eu falei que não queria, fizeram café pra gente, mas eu falei que eu não tinha como comer nada, não tinha como eu absorver aquilo. Puseram a gente naqueles ônibus de bandido, de grade, todo mundo chorando. As meninas começaram a louvar, porque nós estávamos ali para aquilo, o nosso propósito era falar, Senhor, estamos aqui por uma causa nobre, por uma pátria. Jogaram a gente na penitenciária e chegou lá. Colocaram as meninas, eu não cheguei a ficar, porque igual eu falo, comigo não passou pessoas dessa índole. Colocaram as meninas todas nuas, as meninas todas fazendo agachamento, todo mundo tirou a roupa, deu pra gente um short branco, uma camiseta branca, um chinelo, meu chinelo me deram 33, eu calço 37. Me deram um chinelo 36.
Eles não tinham nem noção, era tanta gente que eles não tinham noção de que você calça. Aí a moça falei, senhora, esse chinelo tá pequeno. Ela falou, não, depois você troca. Fica com o que tem. Fomos presas. Quando a gente chegou lá dentro da colmeia, passamos numa área que tem a ala C, onde tem as presidiárias condenadas. E quando a gente chegou lá, as presidiárias começaram a chamarmos de as p*** do Bolsonaro, as piranhas do Bolsonaro, as Gente, aquilo foi uma... A gente não sabia o que acontecia, todo mundo chorando. Eu acho que eu fiquei... Eu penso assim que eu chorei tanto, que eu acho que eu fiquei até... Como é que eu vou te dizer? É como se eu estivesse desidratada. É isso, obrigada, minha irmã. E o que aconteceu? As policiais, algumas severas, achando bom, e outras não. E as detentas gritando, xingando a gente. Uma policial pegou um cacetete, começou a bater na grade. Cala a boca, internas! Um hospício. Jogou a gente para uma ala A, onde ficavam as mães grávidas, com os bebês, onde tinha os bercinhos. Eu lembro que dali eu peguei um colchãozinho fino e coloquei no berço, que eu ia dormir no berço, que eu não sabia onde dormia. Não sabia de nada. Eu pensava que eu ia embora no outro dia. Quando foi meia-noite, tiraram a gente daquela ala, jogou a gente na ala D, uma ala toda queimada, onde já tinha as meninas que tinham passado tinham sido presas no domingo à noite. Uma ala queimada, uma ala toda suja, toda escrita, porque, pelo que a gente sabe, desocuparam a ala D para colocar a gente. Quer dizer assim, tudo preparado. Tiraram as presidiárias para colocar as patriotas, porque entupiram os vasos, para a gente não ter vaso. Ficamos só com o vaso para o 2. Eram 3 banheiros, 3 vasos, 2 entupidos, só um para o 2. Quem contou pra gente, eu te falo, não foi eu, não tô te inventando. Quem contou com nós, porque sabe o que as presidiárias falavam? Se vocês são bandida, o que sobra pra gente? Porque elas reconheceram que elas eram erradas, nós não. E elas falaram que ia judiar, entupiram o vaso, né? Então, 137 mulheres numa ala, para um banheiro só para fazer o 2. As meninas faziam necessidade nos marmitex porque não dava para esperar. Um tanque para beber água, escovar os dentes e lavar as roupas. Eu fiquei 4 dias sem tomar banho, porque não tinha toalha, eu só tinha aquela roupa do corpo. A minha advogada, doutora Laura Freitas, me atendeu na custódia e me abandonou. Eu fiquei abandonada até dia 28 de janeiro. Abandonada lá dentro como jogado, um trapo. E depois um outro advogado aqui de Uberaba pegou minha causa, doutor Douglas Lacerda, foi me visitar depois de 2 meses. Nesses 2 meses que eu fiquei lá sem saber da minha família, sem ter notícia da minha família, eu pensei em tomar Super Globo. Porque eu pensei, se eu tomar Super Globo, eles vão me levar para o hospital, porque o único telefone que eu tinha na minha cabeça era o daqui da minha casa, porque o celular não tinha, eu não sabia celular de ninguém. Eu pedi para as pessoas, liga na minha casa, vê como é que tá minha mãe e meu pai, eles não deixavam, não ligavam, nem a assistente social ligou. E eu pensei, se eu tomar Super Globo, eles vão me levar para fazer a lavagem, eu vou pedir para a enfermeira ligar para minha mãe e para meu pai, para ver se eles estão vivos, porque eu deixei eles estavam sofrendo. E quando a minha amiga falou assim, você não vai fazer isso, você é muito forte. E eu pensava, porque lá também no banheiro tinha a grade, e tinha um tipo de uma levantada assim da grade, que as meninas cortavam os paninhos para fazer linha, para fazer debaixo dos colchões, para não cair os colchões, que a gente não tinha estrada também nas camas. Eu falava assim, se eu cortar meu pulso aqui, eles vão me levar para o hospital. E se me levar para o hospital, eu vou ligar para minha mãe. Eu vou pedir para uma enfermeira ligar para minha mãe e para meu pai. Porque eles têm que saber que eu estou bem. Porque a impressão que a gente tem... Nós estávamos bem, entre aspas, porque estava entre pessoas, indo bem, todo mundo lutando pelo mesmo ideal. Estávamos ali, sem saber por que estávamos ali. Aí eu passava assim, eu vou passar minhas mãos para cortar meu pulso. Eles me levavam para o hospital. Eu não queria morrer de jeito nenhum, que eu queria ver meu pai e minha mãe. Mas eu queria que a enfermeira ligasse aqui em casa para saber como é que estavam meus pais. Que até então estavam muito mal. Eu queria morrer, não. Eu queria sair dali para falar, mamãe, não preocupa porque eu estou bem. Diante do possível, estou bem. Daí as meninas pegaram e falou para a enfermeira que
que eu não estava bem, que eu estava pensando em suicídio, mas não era suicídio, era um jeito de gritar. Eu quero saber da minha mãe, do meu pai, porque as únicas pessoas que eu tinha responsabilidade eram meus pais, por eu morar com eles até hoje, né? Até então. Me levaram para psicóloga, a psicóloga perguntou para mim o que estava acontecendo, eu contei e ela me falou assim, me deu um choque de realidade. Falou assim: Verinha, deixa eu te contar uma coisa, minha filha. Todas vocês vão sair daqui um dia. Todas vocês. Vocês vão sair daqui qualquer hora. Tudo isso vai passar. O que aconteceu com vocês foi algo muito terrível, porque vocês não esperavam por isso. Quando as presas são presas, elas aceitam a prisão porque elas cometeram algum delito. Vocês não. Fica calma, não faça nada, não pense em destruir sua vida. E quando ela me falou uma palavra, gente, eu caí na real e eu falei: perdão, Jesus, perdão, porque eu estava sendo fraca. Ela falou assim: um dia, uma hora, de repente, hoje, amanhã, todos vocês vão sair daqui. E todo mundo vai receber o abraço dos pais. Você quer que seu pai e sua mãe abracem o seu caixão? Foi quando eu falei: não, 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 meu pai e minha mãe não, eu quero eles vivos. Pra eles saberem que eu não fiz nada, porque eu nunca decepcionei eles. Falei: não quero que eles sejam, que eles tenham essa impressão de mim. Eu quero só que eles saibam que eu tô bem, pra eles não ficar doentes. Me deram um calmante, né, que eu tava muito mal. Me deram um calmante e as meninas começaram a me olhar: Verinha, você não vai fazer nada? Eu falei: não, não vou fazer mais nada. Eu quero abraçar meus pais ainda. Eu quero abraçar meu pai e minha mãe, porque eles são muito importantes. Eles não queriam que eu viesse, porque eu olhava eles, mas eu quis ir porque eu tava de férias. Cheguei lá, as meninas todas me abraçando, tudo foi, né? A gente sentia a dor uma das outras. Eu melhorei, sabe? O meu advogado até então, isso já era o quê? Início de fevereiro, não, início de março. Meu advogado, que tinha sido pago pelo meu pai, não foi me ver nenhum dia. Se ele tivesse ido, eu tinha feito algo, né? Eu, de repente, eu estaria melhor, mas ele me abandonou também. Eu fiquei sozinha. Foi melhorando, as meninas foram ficando mais perto de mim, a gente começou assim, ficar mais perto, elas me aconselhando para me ficar forte, que a gente ia sair, que a gente sair. O que esperava, o que nos dava alegria: nós vamos sair, nós não fizemos nada. E de repente, a gente ficou. Depois, no dia 6, o doutor Douglas marcava pra gente descer para conversar com ele, e não ia. Eu ficava lá naquele corró fedido o dia todo, perdi meu banho de sol, perdi tudo pra ficar naquele corró fedido. E o doutor não ia visitar, me dava bolo. Eu era a única que não tinha visita de família. Aí eu falei pra minha amiga: minha mãe morreu, sabe por quê? Nem o advogado veio me ver. E se minha mãe morreu, as pessoas acham que a culpa é minha, eu tô me culpando. E as meninas falaram: Verinha, para de pensar, sua mãe tá viva. Eu falei: não tá. O meu advogado me abandonou, eu tô sozinha aqui. Onde eu vou quando eu sair daqui? Minha mãe morreu, meu pai morreu. E sabe assim, dentro da cadeia, a gente não pensa em outra coisa a não ser: meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Foi quando, no dia 6, o Alexandre foi visitar a gente. Passei tão mal, que eu falei: gente, ele tá aqui rindo na nossa cara. Porque ele falou assim: quem fez pouco vai pagar pouco, e quem fez muito vai pagar muito. Quando todo mundo levantou a voz e falou pra ele assim: e quem não fez nada? Ele deu um sorriso sarcástico, como se sabe? As meninas começaram a chorar. Foi um momento muito ruim. A presença do Alexandre com a Rosa Weber naquela cadeia trouxe um mal tão grande pra gente, porque eles estavam rindo da nossa prisão, sabe? Eles estavam achando lindo aquilo. E a gente ficou muito mal. As meninas teve crise de ansiedade, as meninas tiveram dor de barriga, foi um momento muito ruim. Aí quando foi no dia 9, teve aquela leva de pessoas indo embora. As pessoas foram embora e ficou só algumas. Dentro dessas algumas eu fiquei. Mudaram a gente de ala, né? Eu tava na ala D, me passaram para a ala B. Dividiu a ala. A nós todos ficando para trás, dividiu na ala A e ala B. Quando foi no dia 10, nós mudamos de ala. No dia 11, o doutor foi me visitar.
pessoalmente, não falou nada com nada, me deixou no vácuo, falou que tá dando muito trabalho pra ele, tá todo mundo preocupado comigo. Eu tô assim, meu pai e minha mãe tão bem, meu pai e minha mãe tão bem, eles morreram? Não, morreram não. Aí tá todo mundo te ligando pra você tá me dando um trabalho, eu dando trabalho pra ele, porque os meus amigos preocupavam comigo, eu queria saber da minha família, eu queria ver minha família, eu saber da minha família, eu já tinha mais de 2 meses sem saber nada deles, eu fiquei perdida lá dentro. E quando foi no dia 13 de março, a minha sobrinha, ela tava numa live, doutor e ela pediu socorro, doutor, eu tenho uma tia que tá aí, nós estamos 2 meses sem saber a notícia dela, tem como o senhor visitar ela pra nós? E o doutor, como humanitário, foi me visitar no dia 14 de março e falou pra mim, dona Verinha, fica bem, o seu Círio tá bem, a dona Nedina tá bem. Foi o dia que eu mais chorei, porque eu soube que alguém, minha família tava bem. Eu falava, meu Deus, obrigada. Obrigada, Jesus, pela minha causa familiar. Eu tava muito mal, muito mal. Aí ele falou pra mim, fica tranquila. Ele chorou muito comigo. Ele falou assim, que a minha dor, sabe? Ele falou assim, que a minha dor abraçou. E ele começou a me visitar toda semana. Ele me visitava toda semana, levando notícia da minha família. Foi quando eu fiquei mais 2 meses mais amena. Foi quando o doutor proibiu o doutor de me visitar. Ele me proibiu o doutor de me visitar, porque eu tava roubando a cliente dele. Mas ele não me dava assessoria, o doutor. Ele não me assessorava, ele não ia me ver. Ele não ia levar nada pra mim. As meninas comiam as coisas lá no bar, no banho de sol. Eu falei, gente, se eu pedir pra elas, eu tô roubando, tô pegando coisas delas que elas estão com o mesmo link que eu. Se meu advogado vier, eu vou pedir pra ele um dinheiro e me comprar as coisas aqui embaixo, uma paçoca pra comer alguma coisa. Foi quando eu fiz um propósito, falei, Senhor, não quero comer nada aqui, não quero comer nada aqui. O que eu comer aqui, eu quero comer lá fora. Lá fora eu quero comer minha pizza, quero comer minha paçoca, mas aqui eu não como nada. As minhas falavam, Verinha, como? Eu falei, não quero, eu fiz um propósito com Deus, mas não passar, eu passei muita vontade. Eu falei, esse propósito eu vou fazer com Deus. Se ele tirar de mim essa vontade de comer aqui dentro, porque eu não tinha o tostão, porque o meu advogado não ia, eu comecei lá fora. E Deus me ajudou, sabe? Eu consegui passar, não pedi doutor em dinheiro, porque ele não era obrigado, ele não era meu advogado. E quando foi dia 1º de maio, o doutor, meu pai fez aniversário, né, de 80 anos, eu tava presa. Fizeram uma festa para ele e tiraram fotos e levaram a foto para mim no presídio. Foi outro momento difícil, mas que eu agradeci a Deus pela minha família, que é o meu maior, é o bem maior. E quando foi 1º de maio, o doutor pegou uma foto do meu pai grande e ia me mostrar pelo vidro do presídio, né? Ele ia me atender. Quando ele ficou sabendo que o doutor proibiu ele de me visitar. Naquele dia, 1º de maio de 2023, eu falei, agora eu prefiro morrer, porque minha mãe pensa que esse homem tá fazendo bem pra gente. Ele não tá. E não tinha como eu pedir socorro mais. O doutor foi proibido de me visitar, levar notícia da minha família. Aí eu falei pras meninas, gente, fique de olho em mim, porque eu não sei agora quem que eu sou. Se eu ficar aqui mais 1 mês, eu acho que eu vou tentar a minha vida. Mas eu vou tentar mesmo, porque já minha mãe sabe que eu tô bem, eu vou embora, eu não quero ficar mais. Eu não quero viver mais, não quero viver mais. Minha Verinha, calma. Eu falei, como que esse homem tirou o doutor da minha vida? Era o único que trazia. Eu gritava lá embaixo, como se fosse louca, no banho de sol. Como é que esse homem tirou o doutor da minha vida? Que era o único que trazia notícia da minha família. A policial gritou, Idélia, você tá passando mal? As pessoas falaram, senhora, ela tá só nervosa. E eu gritava, eu quero morrer, eu não quero ficar aqui, sabe por quê? Porque a única coisa que eu tinha era meu advogado, pô. Eles me tiraram o advogado. Aí a policial foi, uma outra senhora. Daí com a ela falou, minha filha, fica calma, vai dar tudo certo, não fica assim, vai dar tudo certo. Aí quando foi no dia 6 de maio, eu tive meu alvará. Porque eu acho que sim, sabe? Eu não sou merecedora de forma alguma. Não sou merecedora. Que as outras meninas ficaram pra trás.
Mas eu fiquei um alívio muito grande. Aí eu liguei aqui em casa, quando eu fui liberada, liguei aqui em casa. A minha irmã, a minha sobrinha falou que minha mãe tá tudo bem e não me mostrou minha mãe. Não mostrou minha mãe. Eu tava tão doida de chegar em casa que eu nem perguntei pra mãe, não, que chegar lá, um abraço. E quando eu cheguei aqui, minha irmã falou pra mim, minha sobrinha falou, tia Vera, deixa eu te falar, a vovó tá internada, ela quase foi embora. Mas quiseram falar pra mim aqui, não deixaram falar. Eu falei, e como foi no domingo, eu não pude sair porque eu tava de tornozeleira. Eu fui na segunda-feira ver minha mãe no oxigênio. E a mamãe saiu do hospital, depois ficou internada mais uma vez. E no dia 2 de agosto, a mamãe veio a óbito. Morreu aqui comigo na sala. Mais uma vez, eu não pude levar ela pro hospital. Mas a mamãe já estava bem doentinha, assim, eu acho que ela desenvolveu mais, que ela não estava tão doente quando eu fui embora. Aquela ansiedade dela, descobriu que ela estava com um problema no pulmão, estava no oxigênio, né? E ela só falava para mim assim, minha filha, no hospital não. Mas como ela me pediu com aquele olhar mais doído, hospital não, eu falei, então tá, mamãe, mas fica bem. Quando foi 11h30 da noite, ela faleceu. Ela queria morrer aqui com a gente e ela não queria morrer no hospital sozinha. Ela quis morrer com a gente. Depois de 10 meses, meu pai entrou em depressão. E quando foi dia 2 de junho de 2024, 10 meses certinho que a mamãe morreu, meu pai depressivo morreu também. Agora, quando foi dia 29 agora desse mês, a minha irmã passando mal. Eu vi o início do passar mal dela, gente. Eu vi minha irmã passar mal no início. Mas como eu não podia restringir o fato, dia 2 de junho de 23, a mamãe queria comer uma coisa, um bolo. Falei, mãe, eu vou aqui na padaria, eu vou pegar pra senhora. Mãe, não vai não. Eu falei, mãe, rapidinho. Só de eu ter ido aqui na padaria próximo da minha casa, eu recebi uma intimação judicial porque eu tinha restringido as regras por 15 minutos. E minha mãe falava assim, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso, não vai ficar presa. Passou um pouquinho, recebi, fui lá, justifiquei a minha falta. E aí a minha irmã, né, eu fiquei com medo de novo, receber outra intimação. Não fui. E aconteceu o que aconteceu. Minha irmã passou mal, demorou muito a ser atendida. O SAMU não veio, meu cunhado não estava aqui. Quando chegou lá na UPA do Mirante, custaram atender ela também, falou que ela estava com uma crise de pânico. E quando foi resolver, já estava tarde. Eu falo assim, gente, isso aqui é uma injustiça muito grande, porque não sou eu, sabe? Se fosse só eu que tivesse com esse problema, eu estaria feliz. Mas tem muitos patriotas que estão perdendo tudo por injustiça. Isso é injusto. Muita gente sofrendo, muitas famílias, muitas pessoas morrendo. Vai morrendo por pouco, vai morrendo. Porque não pode fazer nada, perde emprego, perde tudo. Por isso que eu falo, sabe? Essa anistia, ela tinha que vir pra gente, porque nós precisamos. Eu sou a história que a mídia não conta. Nós somos a história que a mídia não quer contar, que a mídia foi paga para não contar. Se todo mundo pegasse um patriota e escutasse a história, parava de acreditar no que está sendo lançado, essa narrativa do golpe. Não houve golpe, houve oração, houve uma manifestação pacífica e houve um grito de vitória, de guerra, não de vitória, né? Existia um grito de vitória porque nós queríamos lutar pela nossa pátria. Essa é a minha história. Eu sei que alguns vão ter rir da minha história. Eu disse que, mas essa é a minha história, não tem como tirar, não tem como fazer diferente. Essa é a minha história. Eu sou a história que a mídia não contou. Isso não é justiça, é perseguição com motivação política, é justiçamento. É preciso coragem para dizer o óbvio. Depredação de patrimônio se pune com base no crime cometido e não em acusações forçadas de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O Brasil precisa de equilíbrio e respeito à Constituição. Hoje, 6 de abril, milhares de pessoas estavam na Paulista lutando por justiça e pedindo anistia já. Pelas Verinhas, pelas Déboras, pelo Clezão, pelas Marianas, pelas Thalitas e tantas outras prisões arbitrárias e ilegais. Anistia já.